Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Henrique Nogueira da Gama, estamos aqui para mais um vídeo. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que eu não sou negacionista. Eu sei que o vírus é letal, tem alto índice de morte e que eu também sou a favor da vacina. Para que ninguém venha me acusar de outra coisa, porque afinal de contas eu vou falar sobre a situação que está ocorrendo hoje. Para começar, nós estamos vivendo, como eu já disse em vídeos passados, uma nova Guerra Fria. O mundo hoje é dividido entre 3 blocos e o mundo ocidental vive uma guerra entre comunistas globalistas e conservadores patriotas. E essa guerra não é só, não abrange só países como Estados Unidos e países da Europa. Estamos vivendo aqui no Brasil uma guerra assim. Partidos de esquerda estão contrários ao governo Bolsonaro, que é um governo patriota e conservador, e eles estão usando esse vírus para atingir a população de forma nunca vista na história. E eu vou explicar isso. Como eu ia dizendo, o mundo hoje é dividido em 3 blocos. O bloco russo-chinês, o mundo ocidental, que está numa guerra entre comunistas, globalistas e conservadores patriotas, e o mundo islâmico. Quando a China resolveu participar dessa nova Guerra Fria, ou seja, quando ela começou a agir, fazer uma política colonialista nos outros países, ela vem desenvolvendo métodos de tomada de poder em vários países. Um deles é a inoculação de vírus, é o que eu acredito. Eles vêm desenvolvendo vírus há várias décadas passadas, e o coronavírus é um vírus que veio atingir duramente o Ocidente e favorecer aqueles que são aliados do bloco russo-chinês, que são os comunistas globalistas. Esse é o meu ponto de vista e é o que aparece, porque as eleições dos Estados Unidos, por exemplo, foram decididas justamente depois da ação desse vírus lá. E o que está acontecendo no Brasil? No Brasil, quando o vírus chinês apareceu aqui, nós tivemos que adotar medidas que a OMS veio recomendando, como lockdown, quarentena e outras medidas restritivas que aparentemente seriam para controlar a disseminação do vírus e impedir que esse vírus fosse para toda a população. Isso no início resolveu porque preparou o comércio e a indústria para uma nova etapa, ou seja, o comércio e a indústria precisavam se reformular, colocar álcool gel, fazer com que as pessoas usassem máscaras, enfim. Isso no início foi eficaz. Mas o que aconteceu? Houve um uso político disso. As medidas foram estendidas. Na época, inclusive, em abril de 2020, eu já denunciei no Facebook, eu fui, aliás, o primeiro a denunciar no Facebook, uma conspiração envolvendo governadores, prefeitos, na época o presidente da Câmara, do Senado, o STF e os partidos de esquerda para derrubar o presidente Bolsonaro. Eu fui o primeiro. Logo depois, o presidente do PTB, o Roberto Jefferson, veio à televisão falar sobre isso. Por que isso? Porque o STF tomou uma decisão dizendo que os estados e municípios iam adotar suas próprias medidas restritivas, não dando satisfação ao governo federal. Ou seja, cada um era responsável pelas medidas que adotasse.
Ora, isso transformou o Brasil numa confederação, o que é inconstitucional. O STF não podia ter feito isso, mas fez. E os estados e municípios começaram a cada um tomar as suas próprias medidas. Enfim, o governo federal, mesmo assim, adotou adotou um critério de não reagir a isso, mas disponibilizou junto com o Congresso Nacional bilhões de reais para socorrer estados e municípios e criou o auxílio emergencial. Até aí tudo bem. O vírus arrefeceu um pouco o contágio de vírus durante um tempo. Só que agora, devido a essa segunda onda, ou terceira onda, novas cepas, que dizem que está acontecendo, o vírus voltou. O que houve? Os governadores e prefeitos, eles não investiram os bilhões que receberam em médicos e hospitais. Não, eles gastaram dinheiro em outras coisas, destinaram ou desviaram dinheiro. Está aí o escândalo do Covidão, que está sendo investigado, e a população voltou a ser contaminada e precisar dos hospitais. E o que eles estão fazendo agora? Medidas mais restritivas, mais duras do que as anteriores, que está levando à fome, ao desespero, às falências de empresas, ao desemprego em massa. Muita gente está, inclusive, se suicidando. O presidente Bolsonaro chamou a atenção sobre isso. Enfim, os governadores e prefeitos, eles estão adotando medidas duras, sabendo do que está acontecendo. Ou seja, eles não estão preocupados em salvar vidas, porque se eles estivessem preocupados em salvar vidas, eles adotariam medidas de restrição, mas não da forma como eles estão fazendo, com que pessoas não estão conseguindo trabalhar. E dessa vez o auxílio emergencial vai sair mais tarde, menor. Eles sabem disso. Os hospitais públicos estão lotados por culpa deles. Por culpa deles. Mas isso, na realidade, não se trata da doença. O que se trata, no fundo, é de um golpe de Estado em andamento. Todos esses governadores e prefeitos, a grande maioria, é do PT e do PSDB. Alguns são de outros partidos, como o Novo, em Minas Gerais, Maranhão, PCdoB, que é junto com o PT. Enfim, são partidos que têm interesse em destruir a economia do governo Bolsonaro, destruir, acabar praticamente com a renda da população, para que eles possam, em 2022, ocupar de novo o poder. O PT quer voltar ao poder. Então, tudo o que está acontecendo hoje está indo nesse caminho. A anulação dos processos do Lula pelo Fachin, a questão, por exemplo, da mídia o tempo todo favorecendo as medidas restritivas, patrulhando as pessoas nas ruas, os médicos, determinados grupos de médicos infectologistas, corroborando com essas medidas, que são medidas draconianas, que estão trazendo muitos problemas à população. O que eu digo, no final das contas? Que isso é crime contra a humanidade. O que esses governadores e prefeitos estão fazendo com a população é um verdadeiro crime contra a humanidade, além de abuso de autoridade, porque toque de recolher, por exemplo, é uma medida que é usada em estado de sítio. Só o presidente da República pode determinar isso com o aval do Congresso Nacional. Isso está na Constituição. Mas o STF, que está conivente com essa conspiração, com essa situação de golpe de Estado em andamento, ele deixou que os estados e municípios fizessem o que eles quisessem e não estão se metendo. E o que nós estamos vendo são verdadeiros crimes. Por exemplo, agora determinados estados e prefeituras estão determinando até o que o cidadão pode ou não comprar. Não existe isso.
nunca existiu na história. E o que me espanta é que a mídia continua apoiando esses governadores e prefeitos, contrários ao presidente da República. A mídia é totalmente comprada, ela inclusive recebe dinheiro de fundações ligadas a George Soros, à própria China. A grande mídia é corrupta, é criminosa e corrupta. E os médicos infectologistas que estão corroborando com isso, eles têm muita responsabilidade nisso. Porque uma médica ou um médico que diz que lockdown cura, é um absurdo. Lockdown não é vacina. Ele está falando isso, ele não está vendo o mal social que está acontecendo. Como é que um médico pode chegar e dizer, não, vamos esperar, a população tem que entender? Como é que um jornalista pode dizer um negócio desse, que a população tem que entender? Como vai entender quem está com fome? Quem está precisando de alimentar a sua família? Quem está desesperado que não consegue trabalhar? Eles, ao mesmo tempo que proíbem as pessoas de trabalhar, reduzem o transporte público, verdadeiras lotações. Então isso tudo está na cara. Isso é tudo uma grande mentira, um grande circo armado por povo, para um golpe de Estado que eles estão fazendo. Que está tudo engendrado para destruir o governo Bolsonaro e fazer com que o povo brasileiro fique miserável e acabe apelando para eles, para a volta deles. Mas isso não vai acontecer. O povo agora, dia 14 de março, foi às ruas, mostrando que está insatisfeito. Muita gente já está sabendo do que está se passando. Agora houve uma troca do ministro da Saúde. O presidente Bolsonaro, ele não caiu na armadilha que queriam colocar para ele, com a médica, que é totalmente contrária às diretrizes do governo dele. E eu dou todo o meu apoio a ele. Eu sei que ele está certo. Eu considero essas medidas assassinas, genocidas. Esses governadores e prefeitos que usam isso, eles cometem crimes de abuso de autoridade, crimes contra a humanidade, e eles vão responder por isso futuramente. Não só a história vai julgá-los, mas o povo vai julgá-los. Vai julgá-los nas urnas, em primeiro lugar, em 2022. Em 2022, essa gente toda vai perder as eleições. E a mídia vai cair, porque essa mídia, essa grande mídia, só está sendo sustentada pelo dinheiro que recebe de fundações e de governos estrangeiros, porque ela cada vez mais está se distanciando do povo. Mas esses médicos também vão responder pelos crimes que estão cometendo, porque eles são cúmplices disso tudo. Tanto os jornalistas quanto os médicos são cúmplices dos governadores e prefeitos e demais pessoas que apoiam essas medidas. São medidas criminosas que têm que ser combatidas. Então eu conclamo ao povo que continue indo às ruas. Só assim nós vamos combater isso, só assim nós vamos destruir esse golpe que está em andamento no Brasil. Nós temos que estar nas ruas sempre. Não basta só um fim de semana, não. Tem que ser todo dia. Tem que importunar o governador, o prefeito contra essas medidas. Não estão salvando vidas. A Argentina, por exemplo, foi o país que mais teve lockdown, que mais tempo durou o lockdown, e mesmo assim os números de casos aumentaram. Está provado que isso daí é inútil. A própria OMS hoje reconhece que é inútil, mas eles estão fazendo isso por questões políticas, por causa de uma guerra política. Nenhum deles merece credibilidade. Nenhum deles. Então, é isso tudo que eu tenho a dizer. Muito obrigado. E compartilhem, curtam o vídeo e até a próxima. Obrigado.